crianças! Hoje, em nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre geradores elétricos, né? Acompanhem com o módulo 3 de vocês, a partir da página 226. Vamos lá? Geradores elétricos. Marcos possui um relógio a pilha, que deixa ao lado da cama. Em certo dia, ele acordou atrasado para o trabalho, pois o relógio parou de funcionar enquanto ele dormia. E aí, para que servem as pilhas e baterias? Vocês lembram para que serve? As pilhas e as baterias fornecem energia elétrica para o funcionamento de alguns equipamentos. E onde podemos utilizar as pilhas e as baterias? Podemos utilizar, por exemplo, em diferentes aparelhos e brinquedos elétricos. Observem aí a imagem ao lado, né? Vocês estão vendo aí Marcos, né? Acordando atrasado, né? Assustado, porque acordou atrasado, para ir ao trabalho. E aqui ao lado tem duas perguntas. O que Marcos deve fazer para que o relógio volte a funcionar? O que vocês acham aí? Pensem rapidinho o que ele deve fazer. Vamos responder juntinhos? Eu digo que Marcos deve o quê? Substituir a pilha descarregada por uma pilha nova. Não é verdade? Se não funcionou é porque a pilha descarregou, né? Então, o que acontece? Tem que substituir a pilha descarregada por uma pilha nova. E na questão 2, é uma pergunta pessoal. Diz assim: você já passou por alguma situação em que um equipamento parou de funcionar porque as pilhas estavam descarregadas? Eu, por mim, assim, né, uma experiência minha, eu digo que já passei por essa situação, sim. E aí vem, o que você fez para que esse equipamento voltasse a funcionar, né? O que eu fiz? Eu substituí as pilhas usadas por novas, certo? Eu tirei a pilha, né, que já não tinha mais carga, e substituí por uma pilha nova. Exemplo, meu relógio, meu aparelho de aferir pressão, né? Todos precisam de pilhas para poder funcionar. Vamos continuar a nossa leitura? A energia elétrica que utilizamos diariamente é fornecida por geradores elétricos. As pilhas e as baterias são exemplos de geradores elétricos. No interior delas, ocorrem reações químicas que geram energia elétrica. Atualmente, existem vários modelos de pilhas e de baterias, fabricados de acordo com as necessidades de cada aparelho elétrico. Veja na fotografia ao lado alguns modelos de pilhas e de baterias. Observem aqui que tem vários tamanhos, né? Aqui ao lado, vários tamanhos de pilhas e de baterias. Não é isso? Depende do aparelho, né? Que vai ser utilizado a pilha ou a bateria. Né? Tem que observar o tipo de gerador elétrico, né, utilizado em seu brinquedo e comparar para saber qual é que vai ser utilizada, certo? Vamos continuar a nossa leitura. Na página 227, né, tá mostrando aí pilha de Alessandro Volta. Por que pilha de Alessandro Volta, né? Então vamos lá, vamos ver por quê. O físico italiano Alessandro Volta, de 1745 a 1827, né? É responsável pela criação da primeira pilha elétrica, que ficou conhecida como pilha de volta ou pilha voltaica. Volta utilizou discos de zinco e de cobre empilhados de forma alternada e separados por discos de papelão umedecidos em água com sal e ácido. As reações químicas entre esses metais geravam uma corrente elétrica, que podia ser utilizada como fonte de energia elétrica, né? E observem aí ao lado, né? Aqui uma réplica,
da pilha criada por Alessandro, né? Aqui abaixo, vocês estão vendo o quê? Uma cafeteira. E aqui pergunta o seguinte: de onde provém a energia elétrica que utilizamos em nossa residência? Podemos perceber, né, que alguns equipamentos elétricos existentes em nossas residências não usam pilhas ou baterias, né, mas apresentam fios que são ligados em tomadas. Com isso, né, podemos ver que a energia elétrica provém da tomada, né? A energia elétrica provém da tomada, né? Estão disponíveis nas tomadas, certo? E, né, podemos também dizer, né, que a energia elétrica provém o quê? De usinas elétricas. Vamos ver aqui um pouquinho sobre as usinas elétricas. A energia elétrica utilizada em uma cidade é gerada em usinas elétricas, nas quais existem geradores elétricos. Nessas usinas, os geradores elétricos transformam outros tipos de energia, como a solar, a mecânica e a térmica, em energia elétrica. Um gerador elétrico pode ser acionado pelo movimento da água, por ventos, pelo vapor de água, pela energia solar, entre outros recursos. Os principais tipos de usinas elétricas no Brasil são usina hidrelétrica, usina termoelétrica, usina eólica, usina termonuclear e usina solar. Veja a seguir mais informações sobre esses tipos de usinas elétricas. Vamos lá? Usinas elétricas, página 228. Vamos lá. Nessas usinas, a energia do movimento da água é utilizada para gerar energia elétrica. A maior parte da energia elétrica gerada no Brasil provém desse tipo de usina. Observem aí abaixo. Número 1. A instalação de uma usina elétrica envolve a construção de uma barragem em um rio. Número 2. A água é levada por tubulações até as turbinas. Observe que aí os pontinhos indicam onde é que está localizado, né? O que está sendo dito. Número 3. O movimento da água faz as turbinas girarem, acionando assim os geradores de energia elétrica. Observe aqui abaixo, ó. Aqui está mostrando a usina elétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, né? É a área da usina hidrelétrica de Itaipu. Bonito lugar, né? Vamos lá. Usinas termoelétricas. Nessas usinas, a energia elétrica é gerada pela queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural. A queima desses combustíveis aquece a água nas caldeiras, produzindo vapor de água. O vapor sob pressão gira as turbinas, acionando os geradores elétricos. Observe aí ao lado, né, a usina termoelétrica Uruguaiana, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Aqui abaixo, nesta imagem aqui, né? Observe que a estrutura já é completamente diferente da usina hidrelétrica, não é isso? Vamos lá. Usinas eólicas, né? Nessas usinas, a energia elétrica é gerada pelos ventos, que fazem as hélices dos aerogeradores girarem. O movimento das hélices aciona os geradores elétricos. As usinas eólicas devem ser instaladas em locais com grande ocorrência de ventos. Observem aí acima, logo aqui, né?
é o Parque Eólico na costa leste do Ceará, né? Aí a energia é gerada pelos ventos, e um fator importante é que tem que ser em um local com grande ocorrência de ventos. Observem o infográfico aqui ao lado. Infográfico é isso aqui. Aí eu pergunto a vocês, né? Qual o tipo de usina que apresenta a maior porcentagem de geração de energia elétrica no Brasil? Observem aí no infográfico, né? Tem 3,5% eólica, 2,4% termonuclear, 30,1% termoelétrica e 64% hidrelétrica. Então, quem possui aí a maior porcentagem de geração de energia elétrica é a usina hidrelétrica. Aí eu pergunto mais uma vez para vocês. Qual o tipo de usina que apresenta a menor porcentagem de geração de energia elétrica no Brasil? Vamos para o infográfico novamente, né? Qual é? É a usina o quê? Termonuclear, que tem 2,4%, né? De geração de energia elétrica no Brasil, né? É a usina termonuclear, que nós vamos ver agora, né? As usinas termonucleares, a energia elétrica é gerada com base na energia térmica liberada em reações nucleares que ocorrem em alguns materiais, como o urânio. Seu funcionamento é semelhante ao de uma usina termoelétrica. Por isso o nome termonuclear. Porém, a energia utilizada para aquecer a água e transformá-la em vapor provém das reações nucleares. Aqui, observem aqui ao lado, aqui abaixo, né? Ao lado eu digo do texto. Aqui abaixo é uma usina termonuclear em Angra 2, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Agora, o que nós vamos ver? Nós vamos ver as vantagens, né, que apresentam, né, a usina elétrica, né, que são as usinas elétricas, as vantagens e as desvantagens, né? Vamos lá? Aí está dizendo, cada tipo de usina elétrica apresenta vantagens e desvantagens. Veja a seguir algumas delas. A hidrelétrica, né? Na usina hidrelétrica, né, a vantagem é não emite gases poluentes na atmosfera terrestre, utiliza água, que é um recurso natural renovável. Termoelétrica, a vantagem, pode ser construída em locais próximos às cidades. Eólica, utiliza o ar, que é um recurso natural renovável e não emite gases poluentes na atmosfera terrestre. E o termonuclear não emite gases poluentes na atmosfera. Essas foram as vantagens das usinas. Agora vamos ver as desvantagens, né? A hidrelétrica, né, tem alagamento de grandes áreas e destruição da fauna e da flora do local, né? Então é importante saber que com a usina hidrelétrica, né, com a implantação de uma usina hidrelétrica, parte da fauna da região que será alagada é deslocada para outros locais, né? E além dos impactos ambientais, a implantação de usinas hidrelétricas pode o quê? Trazer muitos prejuízos às pessoas que moram no local, como alterações em suas moradias e em propriedades rurais, além de perdas de renda de muitas famílias, né? Prejudicando os costumes da comunidade que habitavam naquela região, certo? Esse é o problema causado pelas desvantagens de ter uma usina hidrelétrica. Desvantagens de ter a termoelétrica, né? A termoelétrica, emissão de gases poluentes na atmosfera terrestre,
utiliza combustíveis fósseis que são um recurso natural não renovável, certo? A desvantagem da eólica: poluição sonora, pode interferir nas ondas de rádio e de televisão. E as desvantagens da termonuclear é o quê? A produção de resíduos radioativos, risco de acidente radioativo e utiliza materiais como urânio, que é um recurso natural não renovável. Certo? Essas foram as vantagens e desvantagens das usinas elétricas, né? A partir do que foi estudado, agora nós vamos para as atividades do dia. 231, a página. Questão 1. Aqui está dizendo que Pedro pegou seu carrinho de controle remoto para brincar, mas ao acionar o botão para ligá-lo, percebeu que o brinquedo não funcionava. Então, Pedro abriu o compartimento das pilhas e verificou que ele estava vazio. Letra A. Qual é a função das pilhas no carrinho de Pedro? Letra B. Pedro foi com seu pai ao supermercado para comprar pilhas novas para o carrinho. Qual cuidado eles devem ter ao comprar as pilhas para que o carrinho funcione corretamente? Letra C. Ao colocar as pilhas no carrinho, o que Pedro deve fazer para garantir que o brinquedo funcione? Letra D. Depois de certo tempo, as pilhas do carrinho ficaram fracas e ele parou de funcionar. Após substituir as pilhas usadas, onde Pedro deve descartar as pilhas? Se necessário, faça uma pesquisa sobre o assunto, para verificar onde é que pode ser descartado, né? As pilhas, hein? Página 232. As estruturas apresentadas na imagem ao lado são chamadas placas fotovoltaicas e fazem parte de um tipo de usina elétrica. Aí tem aqui, ó, é uma usina elétrica, né, no estado de São Paulo, foto de 2017. Letra A. Escreva a letra anterior a cada uma das letras, seguindo a ordem alfabética e descubra o nome desse tipo de usina. Eu falei o nome dessa usina lá durante a leitura, hein? Qual é a usina, né, elétrica, né, que utiliza, né, a fotovoltaicas para poder, né, gerar energia? Preste atenção na dica que é dada aqui e coloque as letras em seus nos seus devidos lugares que vocês vão descobrir qual é a usina, certo? Letra B. Assinale o recurso natural utilizado nesse tipo de usina. É vento, luz solar, petróleo? Questão 3. Encontre e circule no diagrama 4 recursos naturais. Vocês vão procurar aqui 4 recursos naturais aqui no diagrama e circular. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão escrever o tipo de usina elétrica em que cada um dos recursos é utilizado como fonte de energia. Então, vocês vão colocar lá, exemplo, usina hidrelétrica, e vai colocar qual desses recursos que você achou aqui no diagrama que a usina hidrelétrica utiliza. E assim sucessivamente, certo? Por hoje é só. Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa pode me procurar no WhatsApp. Beijo e até a próxima aula.